Bem, pessoal, a nossa aula de hoje será sobre introdução à interface homem-máquina. Para a gente começar a trabalhar com esse tema, vamos definir aqui o termo interface. De acordo com Laurel, uma interface é uma superfície de contato que reflete as propriedades físicas das partes que interagem, as funções a serem executadas e o balanço entre o poder e o controle dessa superfície de contato. Para nós, o interessante, para nós da área de tecnologia de informação e para vocês, estudantes do curso de licenciatura em computação, é importante uma definição mais específica do termo interface, né? Interface é um componente de software que mapeia as ações do usuário em solicitações do sistema e apresenta os resultados obtidos do processamento do sistema, servindo como meio de comunicação entre o usuário e o sistema. Essa figura ela exemplifica essa ação. Um usuário ele provoca uma ação no sistema de retângulo vermelho representa a interface ela capta essa ação, ela repassa essa ação para o sistema processa, o resultado é repassado para a interface apresenta o resultado para o usuário. Então essa que é a ideia do processo, a exemplificação, né, desse componente de software que mapeia as ações do usuário em solicitações do sistema e apresenta os resultados obtidos. Bem, um outro termo que também a gente vai utilizar nessa disciplina é o termo interação. Interação é o processo que engloba as ações do usuário sobre a interface de um sistema e suas interpretações sobre as respostas reveladas por esta interface. Então, você tem um sistema interativo. O sistema interativo ele engloba as ações do usuário sobre a interface junto com as interpretações sobre as respostas reveladas por essa interface. Então, você tem um usuário que interage com o sistema. A interação ela envolve ação e também interpretação da resposta dada pelo sistema. Bem, eu vou apresentar agora uma série de problemas relacionados às interfaces, ao projeto de interfaces, né? Esse aqui é um exemplo bastante cômico em que uma cobrinha vira e fala: querida, o Windows travou de novo. Aí a mãe das cobrinhas menores fala: andem meninas, vão ajudar o papai a dar o Ctrl Alt Del. Ctrl Alt Del é o comando utilizado quando o sistema operacional Windows trava. Mas o sistema operacional Windows ele não foi desenvolvido para ser usado por cobras, né? Então o público-alvo não são cobras, né? Então, para que uma cobra utilize o sistema operacional Windows e quando o Windows travar, vai precisar de pelo menos mais 2 cobras para poder destravar o Windows, porque a cobra, o único mecanismo que ela tem de operar o sistema operacional é via, nesse caso aqui, com o rabo. Como ela tem só um rabo, ela não consegue apertar Ctrl Alt Del, ela vai precisar de ajuda de outras 2 cobras. Então esse aqui é um exemplo cômico de como que quando você desenvolve uma interface, você tem que estar preocupado com o público-alvo, seu público-alvo, né? Quem vai utilizar esse sistema computacional, né? Em outras palavras, é isso que esse exemplo está querendo dizer. Um outro exemplo de problema de interface, também relacionado à evolução da interface, é a interface de um fogão. Esse fogão aqui, por exemplo, quando um cozinheiro ou uma cozinheira vai utilizá-lo, essa cozinheira ela não tem produtividade. Por que ela não tem produtividade? Porque o acendedor ele tem que ler o que aquele acendedor significa para ela poder saber qual chama que ele acende. Então, por exemplo, o primeiro acendedor ela acende a chama que está atrás do lado direito. Então,
Essa interface é uma interface que ela, a princípio, ela não tem problemas, mas ela prejudica a produtividade do cozinheiro ou da cozinheira, né? Toda vez ele tem que ficar lendo qual é o acendedor que acende a chama que ele quer acender. Então, aqui tem um outro exemplo que mostra uma evolução, né, no projeto de interface desse fogão, né? Primeiramente, separou os acendedores em dois grupos, em que os dois primeiros acendedores são os que acendem as chamas do lado esquerdo e os outros dois acendedores acendem a chama do lado direito. E para acender tem uma imagem colorida que indica, né, que, por exemplo, o azul representa a chama de trás. Então é uma facilidade que trouxe na interface que aumenta, né, a produtividade de um cozinheiro para a utilização desse fogão. Um outro problema também em um dispositivo de som para carro, né, ele tem várias funções, várias funcionalidades, vários botões que implementam essas funcionalidades, né? Por exemplo, botão de aumentar o volume, botão de diminuir o volume, botão de trocar de música, botão de trocar de estação de rádio, botão para selecionar as estações de rádio pré-gravadas, mas um problema que ele tem é não tem um botão ou não tem uma indicação na interface de como ajustar o relógio. Então, o usuário desse sisteminha computacional, ele vai ter que, muito provavelmente, pegar o manual do usuário para ele poder saber como que configura data e hora desse dispositivo. Né? Um outro problema também que a gente se depara no nosso dia a dia é o ajuste dessas cadeiras aí de laboratórios e salas de aula. Né? Definitivamente essas cadeiras não foram bem projetadas. Hoje até existem cadeiras com uma tecnologia um pouco mais avançada, com uma interface mais fácil de usar. Mas ajustar tanto a altura quanto o encosto dessas cadeiras é algo extremamente complicado. Às vezes tem cadeira que você tem que descer da cadeira para ajustar, tem cadeira que você tem que virar ela ao contrário para poder ajustar. Enfim, esse é um problema clássico relacionado a um problema de interface. Bem, um outro problema também que eu que gosto muito de café expresso sempre tenho é de utilizar máquinas que fazem café expresso. Né? Elas têm duas opções de um café expresso longo e um café expresso curto e nem sempre o usuário sabe aonde que ele tem que colocar o copinho para poder ou pegar o café longo ou o café curto. Então acontece às vezes dele selecionar no menu um café longo e o copo, a xícara está na posição do café curto, então ocorre um desperdício de café. Então esse também é um outro problema de interface que a gente vê aí no nosso cotidiano, né? E por último, né, um problema bastante grave de interface, né, que é o da instalação do galão d'água. Num primeiro momento chega um galão d'água pesado para você, coisa que por exemplo, um ser humano um pouco mais fraco não consegue carregar, aí você tem que usar uma faca para poder abrir. Então você já tem um problema de interface na abertura, corre o risco de você machucar a mão e etc. Aí você tem um outro problema que é a instalação do bebedor no filtro, né? Que se não for uma pessoa forte conseguir carregar esse galão d'água, você não consegue colocar. Outro problema ainda é que o galão d'água ele não tem um gancho que pode te auxiliar a carregar esse galão d'água. E o terceiro problema que tem aí é que você tem que colocar o galão d'água no filtro com a boca aberta. Então, o desperdício de água pode ser bastante grande e vários problemas podem acontecer aí em relação a isso, né? Vazamento de água, enfim, uma série de problemas pode ocorrer. Então, é um outro exemplo que ilustra, né,
a seriedade, né, que as interfaces dos dispositivos, que o projeto de interface dos dispositivos envolve, né? Isso é um problema, isso é uma disciplina, né, que precisa ser estudada e que precisa ser melhorada e desenvolvida o tempo todo. Bem, então, falando em disciplina, na nossa disciplina, né, que a gente está ministrando aqui nesse curso de licenciatura em computação, o que seria interface homem-máquina, né? O que a gente vai estudar ao longo desse semestre? Para explicar isso melhor, vamos lá. Para qualquer sistema computacional envolve hardware e software, né? A junção de hardware com software. Para qualquer sistema computacional, para que qualquer sistema computacional se torne amplamente aceito e efetivamente utilizado, ele precisa ser bem projetado. Seja um smartphone, seja um tablet, seja um computador, seja uma máquina de refrigerante, seja uma máquina de sacar dinheiro e etc. Usuários em geral, eles não têm a obrigação, né, eles não precisam saber como que funciona o sistema computacional internamente. Da mesma forma que um motorista, ele não precisa saber como que funciona a parte mecânica e elétrica, como que acontece o processo de combustão, como que acontece o processo de direção do carro, ele não tá preocupado com isso. Um usuário do sistema computacional também não deve ser obrigado a saber, a conhecer o funcionamento interno. Mas, por outro lado, um motorista de um carro a posição dos pedais de freio, acelerador, direção e câmbio, ele tem um impacto muito grande sobre o motorista. Da mesma forma, né, que a interface de um sistema computacional, ela tem efeito sobre o usuário daquele sistema computacional. Então, a interface, um sistema bem projetado, com uma interface bem definida, ela passa para o usuário, ela mostra para o usuário que ela abstrai, ela torna transparente para o usuário o funcionamento interno daquele sistema computacional, né? Então, isso facilita muito para o usuário, e o usuário, às vezes até um usuário leigo, consegue utilizar, né, um sistema computacional se a interface ela for bem projetada, bem definida. Bem, nesse sentido, a disciplina interface homem-máquina, ela preocupa com o projeto, avaliação e implementação de sistemas computacionais interativos para o uso humano. Então, interface homem-máquina, só faz sentido eu pensar em interface homem-máquina se eu estiver utilizando um sistema computacional que seja interativo, né? Então, de forma que as pessoas possam executar as suas atividades de forma produtiva e com segurança. Bem, o objetivo principal da disciplina Interface Homem-Máquina é produzir sistemas computacionais usáveis, né, que tenham facilidade de uso, seguros e funcionais, né? Não adianta nada você ter uma funcionalidade que você não consiga usar. Mais especificamente, desenvolver e melhorar a segurança, utilidade, efetividade e usabilidade desses sistemas computacionais. Então, esse é o objetivo da disciplina Interface Homem-Máquina. Bem, existem uma série de profissionais de diferentes áreas que têm contribuído para o processo de melhoria e desenvolvimento de interfaces para sistemas computacionais, né? Você tem aí projetistas de software, você tem projetistas de hardware, você tem designer gráfico, você tem profissionais
de outras áreas, como sociólogos, antropólogos, filósofos e administradores, que estudam e avaliam, por exemplo, o impacto organizacional, ansiedade computacional, treinamento, suporte computacional, trabalho cooperativo e mudanças sociais de uma forma geral relacionadas a interfaces de sistemas computacionais. Projetistas de software estão preocupados com o desenvolvimento de linguagens de consulta e facilidades visuais para entrada, busca e saída de informação, no uso de sons, representações tridimensionais, animação e vídeo. Projetistas de hardware estão preocupados com criação e implementação de projetos de teclados e dispositivos de apontamento, como mouse mais modernos, além de displays, né, de alta resolução, e tecnologias que permitem entrada e saída por voz, né, então comandos de voz, entradas por gestos. Por exemplo, um exemplo clássico de entradas por gestos seria, para quem gosta de videogames, né, o Xbox tem um dispositivo de hardware que é o Kinect, que ele capta gestos dos usuários, e por último, telas de toque, né? Já os designers gráficos, eles estão preocupados com layout visual, seleção de cores e animação para melhorar, né, a qualidade da interface gráfica de sistemas computacionais. Então, de uma forma geral, gente, tem várias pessoas, vários profissionais que trabalham no projeto de interfaces de sistemas computacionais. Bem, a evolução das interfaces de sistemas computacionais. Essa é uma tabela bem interessante que apresenta para a gente como que é a interface de dispositivos computacionais desde de 1945. Então vamos lá. Até 1945, a tecnologia de hardware existente era uma tecnologia mecânica e eletromecânica. O modo de operação dos computadores, né, dos sistemas computacionais, era usado somente para cálculos. Linguagem de programação existente na época, na verdade, não existia. Tecnologia de terminal, a tecnologia do terminal, né, do vídeo, ela era leitura de luzes que piscam e cartões perfurados, os tipos de usuário, os próprios inventores dessas máquinas. Imagem comercial não tinha, e o paradigma de interface não tinha, não era nenhum. De 1945 a 1955, com a criação dos primeiros computadores de válvulas, né, o modo de operação ele passou a ser por um usuário que tinha um tempo determinado por máquina. Já existia uma linguagem de programação, né, baseado em zeros e uns. A tecnologia de terminal, de visualização, era TTY, que significa Teletype Writer, né, que é um terminal, por exemplo, um terminal Linux, se assemelha a um terminal Linux, ou a um sistema operacional como MS-DOS, né, tipos de usuário especialistas e pioneiros na área, imagem comercial, né, para a sociedade, computador como uma máquina de cálculos, paradigma de interface de usuário, programação batch, né, você programava o computador para ele desenvolver uma tarefa e você chegava lá no outro dia, essa tarefa estava pronta. Então não existia uma interação. De 1955 a 1965, já houve aí a criação dos transistores, né, e os computadores já evoluíram. Modo de operação, já é um modo de operação batch, computador central são acessados diretamente, né. A linguagem de programação já é uma linguagem um pouco mais de alto nível, mas ainda de muito baixo nível, que é Assembler, né. A tecnologia de terminal era o TTY, tipos de usuário, tecnocratas, que eram pessoas interessadas que já tinham conhecimento básico para poder aprender, por exemplo, a utilizar um computador, e profissionais da área de computação. Imagem
comercial para a sociedade, né? O computador como um processador de informação. O paradigma de interface de usuário era linguagem de comando, né? Por linha de comando. De 1965 a 1980, teve aí a criação de circuitos integrados, né? Tecnologia de hardware predominante, modo de operação time sharing, então existia um compartilhamento de tempo, né? Então você poderia compartilhar tempo, sistemas operacionais permitiam isso, linguagem de programação de alto nível, como Fortran, Pascal e C, tecnologia de terminal um TTY mais evoluído, né, um terminal mais evoluído, tipos de usuário, grupos especializados em conhecimento computacional, imagem comercial, mecanização das atividades repetitivas e não criativas, né, paradigma de interface do usuário, menu hierárquico com preenchimento de formulários. De 1980 a 1995, houve aí a criação dos primeiros computadores pessoais, né? E também da tecnologia de circuitos nanocircuitos integrados, né? Que são esses processadores menores, né? Então você tem um computador pessoal para um único usuário, aí você tem linguagem de programação de mais alto nível. Aí você tem display gráficos, né? Os primeiros sistemas operacionais já vinham com interfaces gráficas de janelas, com o uso de mouse, por exemplo, como ferramenta de apontamento, tipos de usuário, profissionais de todo tipo e curiosos, imagem comercial, computador como uma ferramenta, paradigma de interface do usuário, o IMP, né? Janelas, ícones, menus e dispositivos de apontamento. De 1995 até os dias atuais, integração de alta escala, pessoas podem comprar diversos computadores, usuários conectados em rede e sistemas embutidos, linguagem de programação, vários tipos de linguagem de programação, tipos de usuário, todas as pessoas, imagem comercial, computador como um aparelho eletrônico, interfaces não baseadas em comandos, interfaces gráficas, né? Computador como um aparelho eletrônico, enfim. Então, essa tabela mostra aí a evolução das interfaces computacionais. Bem, quais são os desafios da disciplina interface homem-máquina, né? Desafio, né? Vai aparecer o tempo todo quando vocês forem desenvolver algum sistema, como vocês forem projetar a interface de algum sistema computacional. Mas existem alguns desafios, né, clássicos, né, que dificultam muito o trabalho de projetar uma interface. Né? Como dar conta da rápida evolução tecnológica? Né? Hoje em dia você tem... Antigamente a interface era por linha de comando, depois passou a ser uma interface gráfica com janelas, ícones e menus. Agora você já tem um mecanismo de tela touchscreen, você já tem um mecanismo de reconhecimento por gesto. Então, como dar conta dessa rápida evolução tecnológica? Né? Como equilibrar conforto e facilidade de uso com o desempenho da aplicação, né? Então, às vezes, você tem uma interface gráfica mais carregada, né? Acaba prejudicando o desempenho da aplicação. Então, como equilibrar isso, né? Como projetar sistemas que atendem diferentes perfis de usuário, né? Tem sistemas voltados, por exemplo, para usuários que são usuários já treinados, usuários com qualificação, já tem sistemas que devem ser utilizados por usuários que não têm tanta qualificação e etc. Como projetar boas interfaces em aplicações complexas, que normalmente possuem um grande número de funções. Um exemplo clássico de uma aplicação complexa é, por exemplo, alguma aplicação de manipulação e tratamento de imagens, como, por exemplo, o Photoshop ou o GIMP, que é uma versão gratuita
do Photoshop, como desenhar a interface ideal de um software compatível com o uso efetivo de todo o potencial e funcionalidade das novas tecnologias, como por exemplo tablet, smartphone, telas touchscreen, reconhecedores gestuais e etc. Então, pessoal, é uma disciplina que, no meu entendimento, é uma disciplina importante para a formação de vocês, né? A gente vai discutir algumas técnicas, algumas formas de melhorar o processo de desenvolvimento de interfaces, né? E espero que vocês aproveitem. É isso.